A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Graça Podcast, mais um testemunho para a edificação da sua vida. Hoje nós temos a nossa irmã Thaís, uma infância marcada, um pai alcoólatra. Só que o que chama a atenção no testemunho dela, que você não pode perder, quando ela se casou, Deus usou uma moradora de rua para dizer que o seu esposo teria dentro da cadeia um encontro com Deus. Isso mesmo, Deus usou uma moradora de rua com crack, uma pedra de crack na mão, para revelar o que ia acontecer na vida dela. Então fica aqui e venha conhecer e venha ver o que Deus fez na vida dessa moça. Seja bem-vinda, Thaís, ao Graça Podcast. Senhor, tudo bem? É um prazer estar aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, de estar compartilhando, né, com o público, com o povo, esse grande testemunho, para a honra e glória do Senhor Jesus, o que Ele fez e as boas novas, né, que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Sim, Thaís, e você nasceu em um lar evangélico. Como que foi a sua trajetória na sua infância? Eu não nasci em um lar evangélico, né, não conhecia Jesus. Cresci em um lar muito conturbado, com muita briga, muita bebida, e minha infância foi essa, muita fome, não conhecia Jesus. Meu lar, eu cresci uma criança muito agressiva, né? Porque os traumas que a gente traz para a vida já vem desde a infância. Então, eu cresci num lar muito conturbado, de muita briga, passei muita necessidade quando pequena. Então, eu já venho de muitas frustrações na infância. Sim, então você não conhecia Jesus, e aí como que era assim, o seu relacionamento dentro de casa? Seu pai, você disse, né, que a sua infância foi marcada por trauma, seu pai era alcoólatra. Como que era o relacionamento do seu pai e da sua mãe? Minha mãe com meu pai não tinha um relacionamento saudável. A gente era todas pequenininha, né? São eu e mais 4 irmãs, somos em 5. A gente morava em sítio, roça, e eu lembro que a minha mãe com os meus pais cortavam cana, a gente passava muita necessidade. Na verdade, o leite era água com açúcar na época, porque não tinha, né, condições. E meu pai bebia muito. Em São ele era uma pessoa muito boa, mas porém, quando ele bebia, ele chegava, batia na minha mãe, jogava comida no chão, era muito agressivo. Então a gente foi crescendo no meio de ver essa briga, né? Meu pai batendo na minha mãe, quando Sim, então pequenas. isso gerou um trauma em você. Você foi crescendo, gerou uma revolta. Como que foi ali sua juventude, até você encontrar Cristo? O que que você passou? Conta um pouquinho para nós, conhecer a sua história, Thaís. Sim, cresci uma criança agressiva, rebelde. Quando foi com 13 anos, eu já saía para balada. 13 anos eu já saía para balada, fugia do meu pai para sair. Eu lembro que eu saía, já comecei a conhecer bebida, já comecei a conhecer as drogas. E aí eu lembro que eu saía, e quando eu comecei a sair, conhecer o mundo, eu comecei a gostar, né? Porque eu não entendia, não sabia nada da vida, né? Tava ali começando a ter o conhecimento de como era a vida. Eu comecei a sair, comecei a gostar, comecei a beber, usar droga. E quanto mais eu saía, mais eu queria sair. E eu me lembro, pastora Rose, que eu saía e toda vez que eu voltava para casa, meu pai me dava uma surra. E eu saía, ele me dava uma surra quando eu voltava. Mas mesmo assim, eu continuei naquela vida de querer balada, né? Porque a gente vai pensando que é bom, que vai trazer coisas boas para nossa vida. E aí eu fiquei saindo, saindo, saindo até eu começar a namorar. Com 15 anos eu já comecei a namorar. Namorei uma pessoa, apanhava muito dessa pessoa, era uma pessoa boa, mas, né, eu tive muitas agressões. E depois que eu tive essa pessoa foi onde eu conheci o meu falecido esposo, meu falecido marido. Conheci ele com 16 anos. E ele era do tráfico de droga, era um integrante da facção. Conheci ele, fiquei com ele, e ali eu comecei a viver aquela vida, né, no meio de drogas, aquela vida no meio de muita agitação, porque a gente sabe que uma vida no meio do tráfico é uma vida agitada. E ali eu fiquei com ele praticamente. eh, eu conheci ele nova, né?
15, 16 anos, então eu era ainda uma jovem, uma menina. E conheci ele, me apaixonei por ele e fui viver com ele, né. E desse tempo que eu fiquei com ele, passei por muitas coisas, aprendi muitas coisas boas, ruins, né, fiz muitas coisas errada, que hoje eu olho para trás, hoje eu já não faria mais, pra honra e glória do Senhor Jesus. E me casei com ele, tive um fruto, né, que é meu filho, e E era algo muito normal para você, assim, né? Essa vida, porque você tinha isso em casa. Então, para você, bebida, né, droga, era algo normal. Então, é um ciclo que continuou. Então, ali para você, né, você tinha o pai em casa, então você não conseguiu, Thaís, assemelhar ali naquele momento que aquilo ali não era bom para você, você se apaixonou e decidiu ficar com esse rapaz, é isso? não, não, eu não tinha a sabedoria, o discernimento que eu tenho hoje. Então eu conheci ele, ele me tratava muito bem, e eu me apaixonei por ele e falei: "Eu quero ficar com ele". Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, de entender a vida que eu levava, que ia ter uma consequência, que ia ter um preço para me pagar, né, porque hoje eu já tenho entendimento. Para mim estava tudo normal, eu acabava até gostando, né, porque quando você tá nessa vida errada, você tem tudo que você quer. Você tem o conforto, o que você quiser comer, você come, o que você quiser vestir, você veste. Tinha carro bom, andava arrumada. Pra mim era uma como que fosse pra mim era um sonho, né, então eu não via como, tipo, errado, tipo: "Ai, tô numa vida errada, vai ter consequência". Eu não sabia o peso, né, que eu ia o peso da consequência que eu ia ter lá na frente. Sim, então era uma vida luxuosa. Era uma vida luxuosa. Você, como disse, passou fome, então quando Satanás coloca tudo isso diante de você, é um prato, né? Então, como muito nova, você começa a viver. E os anos se passam, você disse, né, que encontrou Jesus. Você encontrou Jesus antes de casar com seu falecido esposo ou depois? Como que foi? Conta para nós esse início, todo esse processo, né? Porque você disse, não conhecia Jesus nem de uma infância marcada, né? Você passou muita coisa, então você cresce, até você conhecer Jesus. Você ficou quantos anos nessa vida, como você disse, né? Seu esposo ali estava no tráfico de drogas, né? Ao lado de pessoas erradas. Como que foi? Conta para nós um pouquinho, Thaís. Eu fiquei 10 anos, nessa vida com ele, vivenciando muitas coisas, eh, passei por muitas coisas que, se eu for falar aqui, nós vai ficar até amanhã, por muitas coisas ruins. Tive momentos bons também, não vou falar que eu não tive momentos bons, que ele era uma pessoa boa para mim, mas assim, a vida que a gente levava era uma vida errada, né, tanto que hoje ela teve consequência. Mas, quando eu vivia com ele nesse casamento, eh pisei em muitos lugares onde não era para me ter pisado. Deus me livrou de muitas cadeias, Deus me livrou da morte várias vezes. Eh, e se eu tô aqui hoje é porque a graça do Senhor Jesus, Deus sempre falou que ele tinha uma obra na minha vida. Então eu estou aqui hoje porque o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e a graça dele me alcançou, né. Sim, você procurou uma igreja ou não? Ou Deus usou alguém assim na rua para falar com você que tinha um plano e despertar uma curiosidade em você? Conta para nós. Na verdade, quando eu estava com ele, né, que a gente vivia essa vida do tráfico, a gente vai cansando, né, chega uma hora que a gente cansa. E eu comecei a ir para a igreja, comecei a sentir a presença do Senhor Jesus, porque eu não sabia, não conhecia, não sabia nem quem era Jesus. Então, quando eu estava casada com ele, eu já ia para a igreja, já ia para a igreja e eu comecei a conhecer Jesus como era, comecei a gostar, aí comecei a ouvir a palavra, e aí ele nunca me impediu de ir, né, nos cultos, nunca me impediu de ir para o monte. E aí eu comecei a buscar, 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 e eu buscava por ele, porque eu também tinha uma esperança que ele saísse daquela vida, que ele abandonasse aquela vida. Lutei para tirar ele daquela vida. E aí eu lembro que eu fui para o monte, né, falei para o Senhor Jesus: "Tira ele dessa vida, eu creio que o Senhor pode fazer". E ele falava para mim, ele falava assim: "Ó, tô cansado, não aguento mais, eu não quero mais", só que ele não tinha forças. Ele queria, mas ele sabia que ele tinha feito uma aliança na vida dele, que era muito difícil de
desatar aquela aliança, né, que ele tinha Sim. entrado pro PCC. Então ele já não conseguia mais, ele achava que ele não conseguia mais sair daquela aliança, para ele era mais difícil. Ele estava há muito tempo já, então você conheceu ele, ele já tinha essa Não, vida. ele já tinha essa vida. Quando eu conheci ele, ele já tinha essa vida. Ele já era traficante. E eu conheci, ele já era. Mas ele falava que era difícil, mas ele falava que estava cansado, que tinha vontade. E aí acabou que acontecendo que eu saí da igreja. Quando eu estava na igreja, eu falei assim: ah, eu quero mergulhar, né? Quero conhecer esse Jesus mais e mais, porque quando a gente conhece Jesus, a gente, né, aquele que bebe da água jamais passa sede. Então, eu conheci Jesus, eu fiquei encantada, apaixonada. Falei, eu quero mais, eu quero mais. E Deus foi me quebrando. E eu lembro que eu falei assim para ele: vamos casar para mim se batizar na igreja, né? Eu quero servir Jesus, eu quero se batizar. E para mim se batizar na época, eu teria que estar casada com ele, que na verdade a gente estava em adultério, né? Assim, na palavra. Sim, E eu queria, fornicação, você está ali sem estar casado, né? isso, e eu queria ter uma nova vida, fazer tudo certo. Ainda que tava, a minha vida era toda errada, a gente sabe que Deus podia mudar a história, né? E eu falei assim: vamos casar para me pegar, entregar minha vida para Jesus. E eu me lembro que a gente casou. Com um mês que eu casei, descobri minha gravidez, né? Que eu tinha pedido pro Senhor um filho homem. Deus usou uma serva para falar que ele ia me dar um filho homem, que não era para mim ter medo. E eu falei pro Senhor Jesus, esse filho aqui que eu vou ter é para você, ele vai te servir. E eu entreguei, antes de eu ter ele, eu já entreguei ele para Jesus. Eu fiz como Ana, né? Fez um propósito com Deus. Como Ana entregou Samuel para o Senhor Jesus, eu entreguei meu filho para o Senhor Jesus, dentro daquele monte. Só que a gente é ingrata, né, pastora? E eu entreguei, Deus me deu meu casamento, Deus me deu meu filho, e eu não fui mais, abandonei a Cristo. Então você parou, você pediu algo para Deus, Deus te deu. Quando você É. conseguiu a bênção, aí Satanás veio e você desanimou da caminhada cristã. Aí eu desanimei, é porque a gente sabe que servir a Cristo não é fácil, né? E aí eu acabei tendo umas frustrações, acabei que abandonando, não fui mais. Abandonei Jesus. Fui ingrata, essa é a palavra certa, né? Porque Deus dá, Deus faz. E quando tudo melhora, tava bem, tava com a minha casa, tava com meu filho, família feliz. Eu abandonei a Deus. Não fui mais, não quis nem saber de ir pra igreja, não quis saber mais de Jesus. Não que eu não quis, tipo, eu saí, não tive mais forças para voltar, né? E aí fiquei vivendo aquela vida mansa, tudo tranquilo. Sim, aquele tempo que você esfria na fé, né, Thaís? Aí Na você fé. fica parado ali, você tem o temor, mas você opta por ficar em casa, né? Uhum. E aí, como você disse, Deus deu seu filho, deu sua bênção, e através da sua oração, Deus também começou a alcançar seu esposo, né? Porque ele Começou. já começou a desanimar daquilo que Sim, prendia ele e as coisas erradas. sim, exatamente. E já estava alcançando ele, ele falava que estava cansado, que queria sair, só que ele ficava naquela, né, meio vou, não vou. Mas Deus estava começando a fazer a obra, só que aí eu saí, né? E eu ia muito, eu lembro que eu ia muito nas tardes da bênção também, quando eu estava com ele. E as senhorinhas do coque sempre saía lá da frente do púlpito e vinha: Deus tem uma obra na sua vida. Elas vinham marchando na minha direção e falavam: Deus tem uma grande obra na sua vida, moça, Deus tem uma grande obra. Você é escolhida do Senhor Jesus. E eu também não queria ser crente. Falava: esse negócio não é para mim, não. Esse negócio não é para mim, não. Fugi muito tempo do Senhor Jesus, fugi muito tempo daquilo que Deus tinha para mim, até acontecer o pior, né? Sim. Então você não queria, porque a vida que você tinha, né, era boa, entre aspas, para você. Então foi uma mudança muito radical. Você ir para a igreja e Deus começar a usar pessoas, tem uma obra com você, tem uma chamada com você. E era difícil, você se sentia muito só de você estar dividida entre essas duas vidas, seu esposo não ir com você. Como que foi para você esse início da sua conversão? Tinha alguém da sua família também que se converteu junto com você ou você simplesmente foi sozinha? Não, pastor, eu ia sozinha, tinha o pessoal que ia, e aí tinha a igreja lá, mas assim, eu fui sozinha, eu não tive um apoio, não tive uma mãe na fé, né? Igual se diz assim, alguém para me impulsionar, alguém para estar ali comigo.
Eu comecei a gostar e comecei a ir, frequentar e comecei. Aí o Espírito Santo do Senhor Jesus começou a se revelar para mim. E quando eu estava com ele, eu orava muito dentro de casa e eu era batizada em línguas. O Espírito Santo descia e ele me tomava. E eu comecei a sentir uma presença gloriosa, algo que eu nunca senti na minha vida. E por isso que eu comecei a querer servir Jesus. Aí foi quando eu me desanimei e me afastei dos caminhos do Senhor. Se afastou. Se afastei. Interessante que você já se entregou, já foi batizada com o Espírito Santo, foi uma entrega muito Foi rápida e muito Deus começou a rápido. fazer. Foi, Deus começou a fazer muito rápido. Eu louvava, eu sempre tive o coração muito aquebrantado, né? Sempre muito sensível. Então, quando eu me entrego de verdade. E eu lembro que nessa primeira vez que eu comecei a ir, eu orava muito dentro de casa e eu senti uma presença muito gloriosa do Senhor Jesus. Sentia mesmo a presença, algo que eu nunca tive experiência, que eu nunca senti, que eu nunca tive na minha vida. E Deus, ele me visitava, mesmo assim, eu sendo falha, pecadora, eu comecei a sentir a presença do Senhor Jesus. Eu ia para o monte, buscava, chegava no monte, Deus me tomava. Era coisa muito linda, Sim, então você começou a se envolver de de verdade, verdade. mesmo tendo um esposo traficante dentro de casa, com uma vida toda Com uma vida errada. toda errada, e todo mundo me conhecia. Mesmo assim, eu ia, eu louvava, fazia minha parte, Deus conhecia o meu coração. Eu queria mesmo, sabe? Eu queria mesmo Jesus, eu queria uma mudança de vida. Eu tentei naquela época, eu queria, Deus sabe que eu queria, então eu mergulhei, né, naquela época. Eu falo que eu mergulhei, porque quando o Senhor Jesus fala com a gente, é algo diferente, né, uma experiência diferente, porque muitas das vezes as pessoas não acreditam que Jesus existe, nem eu acreditava. Por isso que é necessário passarmos por ter experiências com Deus. Porque é através das experiências que nós conhecemos quem é o Senhor Jesus. Então foi um momento que eu comecei a ter experiência com Deus, comecei a conhecer mesmo quem é o Senhor Jesus. Sim. E como que foi, Thaís? Assim, seu esposo traficando. Deus começou a despertar você para orar, porque quem está nessa vida errada, então as coisas que vêm para casa, né? A gente sabe que não é de um dinheiro ilícito. Isso. Então, como o Espírito Santo começou a te constranger? Como que você começou a lidar com essa circunstância? Porque o homem, ele é o provedor da casa, né, Sim, Thaís? Então, o que sim. você, como mulher sábia, você fazia o quê? Orava por essas coisas, esse dinheiro que entrava? Como que você começou Sim, a fazer? sim. Na verdade, quando a gente passa a servir a Cristo, tudo é no joelho. Então, eu não falava, a gente não brigava, nunca falei para ele, você tem que ir, senão eu vou te abandonar, você tem que, nunca forcei a nada. Sempre fui, busquei e eu sempre procurei levar no joelho. Eu não falava nada, nunca fui de falar. Eu falava para ele, né? Ó, tem que sair dessa vida, que não sei o quê. E ele também nunca me impediu de ir, nunca me impediu de ir no monte, chegava de madrugada, nunca, nunca, nunca falou nada. Então, você tem que ter bastante sabedoria para lidar, né? Teu Mas discernimento ali, né? isso, tem que levar tudo no joelho. Sim, você contando o relato, a gente entende o quê? Que a presença, né, que estava sobre a sua vida, começou, é mesmo você no silêncio ali, porque você já conheceu ele, a sua sabedoria foi constrangendo, é isso que nós temos que crer, que o Espírito Santo, ele vai movendo, né? Porque quantas mulheres não passam e se desanimam, falando assim, meu Deus, mas como que eu vou ficar? Muitas desanimam, desistem do marido, até Sim. rompe o casamento, né? E você não, você foi orando pelo seu casamento, para você permanecer e Deus Sim, salvar ele. sim, eu orava para Deus tirar ele daquela vida. Eu queria ter sido mais insistente, né? Eu falar, porque o segredo para a gente vencer é a perseverança. Então eu queria ter sido mais persistente, não desistido tão rápido, né? Porque eu parei de buscar. Então eu queria ter sido mais persistente. Porque Deus, ele pode, né? Hoje, sabendo a grandeza do nosso Deus, conhecendo Deus mesmo, eu sei que ele pode fazer, ele pode salvar, ele pode sim tirar, ele pode. Porque muitos olham e falam, não vai acontecer, Deus não vai salvar, é impossível. Mas hoje, no hoje, sabendo a grandeza do nosso Deus, que a gente serve, eu creio que Deus, ele podia ter feito isso. Ele podia ter feito uma grande obra, um grande milagre. Só que eu desisti, né, pastora? No meio do caminho, eu desisti. E você exercia alguma função?
junto com ele ou não? Ou ele estava no tráfico e você somente era a esposa dele? Sim, eu era esposa dele, eu era cabeleireira, né, me formei na área de cabeleireira, mas, já fiz muitas coisas erradas também, não vou mentir com ele, porque a gente passa ali convivendo junto e tem hora: "Ai, vamos ali", aí a gente acaba indo junto. Então teve coisas sim que eu acabei, por ser esposa, acabei, eh, compartilhando, me envolvendo, porque a gente acaba que se envolvendo, né, querendo ou não, você estando naquela vida. E nessa caminhada no meio, né, dessas pessoas, você como que é? Você viu muita gente morrer, você viu muita coisa. Como conta um pouquinho para nós, para as pessoas que fazem parte, que tá sem força, né? Porque você vivenciou algumas coisas e conhecer algumas pessoas. O que é que Sim, você conta um pouquinho para eu nós? vi muitos amigos dele, indo embora, né, vi muitas pessoas que ali convivia muitas das vezes com a gente, morrendo, e mortes muito feias, vários tiros, outros sendo torturado. É uma vida muito sofrida, porque a qualquer momento você pode ir. E é triste ver, acontecendo isso com alguém que você tem alguém que convive, alguém de perto. E vi sim, vi muitos descer na sepultura, vi muitos indo, muitas mortes feias, mas eu não imaginava que iria acontecer comigo. Com você. Comigo, Então, o salário do pecado, como a Bíblia diz, é a morte, né? exatamente. Então, assim, Satanás ele leva as pessoas por pouco, né? Então, por valores simbólicos, né? Ali, o diabo ele sabe trabalhar. Ele sabe Então, trabalhar. Deus permitiu você presenciar muitas coisas para quê? Para você valorizar a presença de Deus. Porque quantos tem carro, Thaís, casa boa, tanta coisa, porque Sim, o diabo ele está nesse mundo, né? Esse mundo pertence a ele. Tem muitas pessoas que passam e não querem sair por esse luxo que Satanás oferece, por essa vida boa, mas como você disse, você mesmo nesse mundo, né, respeitando o seu esposo, você tinha uma necessidade de conhecer a Cristo e os traumas que isso também gerou, você disse, né, que foram 10 anos nessa vida, 10 carros anos. bons, né, carros maravilhosos, um dinheiro que não trazia paz para você, porque muitas pessoas procuram isso, né? Uma vida boa, e com Jesus também é possível uma vida boa. Então você teve que renunciar. E conta para nós, quando você aceitou Jesus, você percebeu que o mundo espiritual começou a se mexer, começou a ter perda, você perdeu os amigos, né? Como que foi? Conta para nós. Na verdade, esse tempo, pastora, foi como eu me via como Jó, né. Eu não voltei para o Senhor Jesus pelo amor, eu voltei pela dor, né. Então precisou como Deus tirou tudo de Jó, né. Jó perdeu sua família, perdeu seus bens materiais, assim Deus fez comigo. Só que eu não falo em questão de bens materiais financeiros, eu falo dele tirar uma pessoa que eu amava, né, que é uma vida. Então, eu lembro que eu estava bem, estava feliz, e aí teve um dia que Deus usou uma missionária para ir lá falar com meu esposo, porque Deus sempre usava os missionários. Deus sempre falou com ele. Eu lembro que ele ficava lá na boca, passava uma ou outra missionária e falava com ele. E aí eu me lembro que foi uma missionária lá e falou com ele. Falou assim: "Ó, Deus manda falar para você que Deus vai permitir acontecer algo com você. Eu vejo você assim, caído, vai acontecer algo". E eu lembro, pastora, que eu tive um sonho, porque por mais que eu não ia para a igreja, que eu não estava servindo Jesus, eu nunca esqueci que ele existia, depois que eu tive a experiência com ele. Então eu sempre falava com Deus na minha pouca força. Eu era bem temente, assim, um pouco, do pouco que eu conheci. E eu me lembro que eu tive um sonho. Eu sonhei que os policiais invadiam a minha casa e ele ia preso. Passou uma semana que eu tive esse sonho. Eu lembro que a gente estava bem, estava tudo indo bem. Sabe quando sua vida tá bem tranquila? E aí eu me lembro que eu estava trocando meu filhinho tinha eh, na época ele tinha acho que uns 2 aninho na época. Estava trocando ele para levar ele pra creche, era mais ou menos 6 horas da manhã. E meu esposo estava dormindo na sala e eu andando pela casa. Eu morava no último andar, né, moro no último andar. E eu me lembro que eu comecei a andar pela casa e eu comecei a escutar um barulho de helicóptero.
Tu, 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 tu. E eu falei: "Nossa, que barulho que é esse?". Aí eu me lembro que eu peguei, fui e saí na janela. Quando eu saí na janela, tinha um helicóptero rodeando a janela da minha casa. E eu achei aquilo estranho. Peguei e fui para outra janela. No que eu fui para outra janela, eu abri a cortina, tinha mais de 10 policiais subindo para invadir minha casa. E aí eu me lembro que ele estava deitado na sala, né, e aí eu peguei, foi muito rápido, aconteceu muito rápido, eu lembro que eu peguei, eu falei para ele: "Acorda que as polícia vai invadir aqui nossa casa". E aí ele levantou correndo, e aí eu me lembro que eu tentei fechar a porta com o sofá, foi tudo muito rápido, aí eles invadiram a porta da minha casa, arrombaram e cataram ele. E quando essa missionária falou para ele não acendeu um alerta, ele compartilhou com você, qual foi a reação dele? Porque Deus estava avisando que ia acontecer algo com ele, era um despertamento, a sua oração já estava movendo, Deus avisando ele. Qual foi a reação do seu esposo nesse momento? Quando ela falou pra ele, ele chorou. Assim, ele sentiu a presença de Deus e chorou. Eu não estava com ele no momento, mas ela me contou depois. Só que ele não tinha discernimento, né, pastora? Ele não tinha discernimento para discernir o que o Espírito Santo, o que o Senhor Jesus estava querendo falar com ele ali. Ele não soube discernir. Ele sentiu que Deus falou com ele, só que ele não soube discernir. Que Deus estava querendo avisar ele de algo. Sim, aí ele foi preso, Aí nesse o seu sonho se dia, cumpriu. Aí nesse dia, o meu sonho que eu sonhei, do jeito que eu sonhei, aconteceu. E eu lembro até que eu comentei com ele, falei: "Olha, eu sonhei isso, isso", e Deus sempre falou comigo em sonhos, até hoje, Deus sempre fala comigo em sonho. E eu lembro que naquele dia, já pegaram ele, e eu lembro que já grudaram ele. Eu falei: "Nossa, vão matar meu esposo". Eu entrei com meu filho pequeno na frente e falei para eles não fazer nada, e eu comecei a clamar naquele dia, porque eles queriam me levar também, pastor. Queria me levar, queria me levar. E eu comecei a falar: "Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não suporto mais cadeia". Falei: Que vai ser de mim, meu filho?". Comecei a clamar e eles revirando minha casa, e já tinha algemado a perna, já tinha algemado ele, que ele já ia ir. E eu comecei a clamar, falei: "Senhor, tem misericórdia, não, não, eu tenho meu filho para criar". E aí eles acabaram não me levando, eh, ficaram em cima de mim querendo, me acusar por um tempo, mas aí não tinha provas, não tinha acusação contra mim, Deus me deu esse grande livramento. Então Aí você clamou ali, né? Que forte clamei, isso. Você clamou pedindo socorro. E o clamei, Deus de Israel, Deus se apresentou mais uma vez ali para você. Deus me livrou, eu senti ali Deus me dando livramento, eu senti o cuidado de Deus, me dando esse livramento, porque eu podia ter ido, ficado junto com ele preso, mas naquele dia o Senhor Jesus me livrou, me livrou. Sim, aí ele foi preso, a vida seguiu, ele foi, né? Você passou a visitá-lo. É, ali ele foi preso, né? E ali eu comecei a ter uma vida completamente diferente da vida que eu vivia, né? Nunca tinha entrado num presídio, nunca tinha ido. A gente que tá numa vida errada, a gente sabe que vai chegar uma hora que a gente vai passar por isso. Só que a gente não imagina, né? Quando chega mesmo a hora de que acontece, a gente não imagina como é. E ali eu lembro que quando ele foi preso, aí ali meu mundo desabou. Ali eu falo que já começou o meu particular com Deus. Ali foi quando Deus já começou a me quebrar, já começou o meu deserto com o Senhor Jesus. Deus já começou a me tratar desde quando ele foi preso. Aí eu lembro que ele foi preso, aí ali eu fui, né, uma filha de um presídio, nunca tinha pisado no presídio, comecei a visitar, uma vida muito triste, uma vida muito dolorida. E eu me lembro que eu chorava muito, pedia muito para Deus, comecei a ficar mais perto do Senhor Jesus. E eu lembro que eu falava assim: "Deus, tira tudo de mim, só tira meu esposo de lá daquele presídio", porque eu não estava suportando ver ele lá dentro. Então você voltou para Cristo quando ele foi preso. Aí um choque de realidade para você. Na verdade, assim, eu voltei a ter intimidade, a falar com ele, né, porque de voltar mesmo, de se entregar, foi depois que ele desceu à sepultura. Sim. E ele foi preso. Teve um despertar dele ali, a situação, como que foi? Ele foi julgado, teve todo um processo, porque todo mundo que é preso acha, né, Thaís, que vai sair logo, porque a pessoa é presa, ela pensa, não, vou ficar só alguns meses, né, e acha que vai sair logo. Como que foi para ele? Um choque de realidade, ele nunca tinha sido preso, Thaís? Ele já tinha sido preso, porém ele nunca ficava, era muito difícil ele ficar, quando ele ficava um dia,
Então foi um baque para mim, para ele, porque ele nunca tinha tirado mesmo cadeia, tirado assim de ficar, né? Durante esses 10 anos que eu fiquei com ele, ele ia, ficava um dia, saía ou descia para a delegacia, mas ele ficar, não. Então foi um baque. Eu, no momento, eu achei que ele iria, que Deus iria tirar ele, que, né? Achei, senti uma esperança de ele sair do presídio, mas a vontade de Deus não é a mesma que a nossa, né? Sim. E ali eu comecei a ter um tratamento com o Jeová já desde quando ele foi preso. Comecei a viver já uma vida já diferente. Deus já começou a se movimentar desde quando ele foi preso. Deus já começou a mexer em mim. Então foi um despertar a prisão dele, porque Deus havia revelado para você, né? Então olha o poder de Deus, ele sempre fala Fala antes, antes, ele avisa antes, né? ele avisa, né? Ele Então, avisa. quando ele passa a ficar ali, é um despertar para vocês, é um encontro Sim. com o Senhor, né? E quanto tempo ele ficou preso, Thaís? Aí ele foi preso e ali eu comecei a viver uma vida de visita, né? Sim, E ele ficou preso mais ou menos 10 meses, mas durante esse tempo eu tentei colocar minha mão. Ah, não, vou apanhar o melhor advogado, vou mudar a audiência para cá. Sabe quando você quer pôr a mão naquilo que Deus já colocou a mão? A gente tem essa mania, né? Deus já tá ali, já tá fazendo, é do jeito dele, da maneira dele, a gente quer colocar a mão. E eu tentei, eu falava assim: "Não, vou apanhar um advogado melhor, esse daqui é melhor", porque eu tinha esperança, eu achava que ele ia sair. Só que ali Deus já estava trabalhando na nossa vida. sim. Então nem os melhores advogados, quando é a mão de Deus, tira, né? Então você pagou os Tira. melhores Sim, advogados? na época foi o dos melhores advogado, e eu sempre tentava, eu achava a gente acha que o homem, né, a gente põe a confiança no homem, eu ponhava até a confiança em mim mesma, eu falava: "Não, eu vou", igual quando foi a audiência dele, ele foi preso em Santa Bárbara, a audiência dele ia ser americana, eu falei: "Não, vai ter que", falei para o advogado: "Muda para Santa Bárbara", ele foi preso em Americana, eu falava: "O juiz de lá vai ferrar ele", e não tem nada a ver isso aí, na verdade é algo ali que já estava decretado por Deus, né, porque a palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Ele ficou preso aqui ou ele foi para longe? Como foi esse processo todo de você estar indo para a cadeia, acompanhar, né, ele lá? Como que foi, Thaís? Ah, foi tudo novo, foi muito difícil para mim, é muito dolorido, ele ficou perto, praticamente no quintal de casa, só que como ele era muito conhecido, na cidade, ele era uma pessoa, assim, que todo mundo conhecia ele, o nome dele, então acabou que tendo uma repercussão, né, na época passou na televisão. Tal. E então ele ficou pouco tempo aqui na cidade e depois ele já foi sendo transferido para outros presídios. Eu tinha que acompanhar ele, aonde ele ia, eu ia para fazer a visita. E depois de tudo isso, você voltou para Jesus? Não, eu continuei, caminhando, a vida meia torta ainda, não tinha entregado minha vida por completo ainda para o Senhor Jesus. Eu ia para a igreja porque, na verdade, eu queria que Deus tirasse ele de lá. Conhecia Jesus, tinha temor, tudo, mas eu não tinha entregado minha vida totalmente para o Senhor Jesus ainda, ele estando preso. Estava indo para o culto por causa que eu estava doendo, né, por conta dali do processo que eu estava levando, mas eu não tinha ainda entregado a minha vida totalmente para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não quer a gente pela metade, ele quer a gente por inteiro, mas eu não queria. Não queria servir a Jesus, eu não queria, na verdade, entregar minha vida totalmente para o Senhor Jesus. Sim, então foi um processo difícil. Você pensou em voltar para trás, assim, a caminhada sozinha também, com uma criança, né? Você começou ir no presídio. Então, como que foi esse tempo para você? Assim, como você disse, eu ia na igreja, mas eu ia para Deus tirar ele de lá, né? Então, você queria que Deus arrancasse ele de lá de qualquer jeito. Era sua É. ideia de estar indo para a igreja, mas não se firmar. Exatamente, eu estava num desespero, né, pastora, eu estava no desespero e eu só queria que Deus tirasse ele de lá. E então eu ia para o culto só para pedir para Deus tirar ele de lá. Eu tinha temor, tudo, mas eu continuava bebendo do mesmo jeito, continuava do mesmo e Deus sabia, porque Deus ele conhece o coração da gente, né. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar e nossos pensamentos. Então ele sabia que na verdade eu ia não porque eu queria ele, é porque eu queria algo dele. Eu queria que ele tirasse ele de lá. Então Deus ele me conhecia. Deus ele sabia que eu estava indo lá porque eu queria algo dele. E Deus ele trabalha diferente, né, e Deus não tirou ele de lá da cadeia, como eu pedi para ele, como eu queria que ele tirasse.
Sim, então foi um momento que você viveu, né? E aí você nos relatou que quando ele foi preso, né? Deus já estava falando através das pessoas, Deus revelou para você em sonho, Deus apareceu para ele através de uma missionária, alertando ele, né? Então você contou para nós que mais uma vez Deus usou uma pessoa para falar, né? Sim. Do que ia acontecer. Conta um pouquinho para nós, Thaís. Eu lembro que ele estava preso ainda e eu estava com a roupa de presídio. Se eu não me engano, tinha acabado de sair de uma visita. Eu estava na praça, na frente de uma boca, e eu me lembro que veio uma senhora, uma senhorinha, com uma pedra de crack na mão, e ela atravessou aquela rua. E aquele dia eu estava bem triste. Sabe quando você está naquele dia seu bem triste, quando nada para você mais tem sentido, porque eu estava num momento que eu estava muito rebelde, muito chateada, porque quando a gente tá no mundo do crime, todo mundo tá ali pra brindar, todo mundo tá ali pra comer churrasco, todo mundo tá ali. Quando acaba acontecendo que a casa cai, é você e Deus. Né, na verdade, é só você ali. Na verdade, ele tinha só eu. E aí eu me lembro que aquela senhora atravessou a rua e eu estava sentada num banco e ela atravessou a rua e ela começou a falar comigo. Ela começou a tocar em mim e ela falava, ela descia as mãos dela, eu lembro até hoje que eu estava com uma leg, e ela descia as mãos dela assim, ela descia nas minhas costas, e eu senti uma presença do Senhor como eu nunca senti, uma presença gloriosa. E eu lembro que nesse dia que Deus usou essa mulher para falar comigo, eu chorava igual uma criança, porque eu senti a presença de Deus na vida daquela mulher, eu senti. Quando ela passava a mão em mim, eu não sentia que era ela. Eu sentia a mão do Senhor Jesus falando através da vida dela. E eu me lembro que Deus tomou ela e ela descia as mãos assim, ela falava assim pra mim: "Você não vai usar essas vestes que você está usando". E aí ela falou assim: "Ele não vai ficar, seu esposo não vai ficar muito tempo preso lá". E ela falou pra mim: "Descansa seu coração, que ele não vai ficar muito tempo preso. Você vai ser a única mulher que ele vai amar". E ela falou, ela estava com um chaveirinho de, sabe, em chave? Era um chaveirinho de bebezinho, de recém-nascido. E eu me lembro que ela colocou na minha mão, eu tenho até hoje lá na minha casa guardado. Eu lembro que ela foi e colocou na minha mão esse chaveiro. E ela falou assim pra mim: "Que é isso?". Eu falei assim: "É um chaveiro de bebê". Aí ela falou assim pra mim: "Fique em paz que ele vai sair de lá igual um bebê". E ela falou que via eu com ele num gramado verde e ele estava de branco. E ali eu lembro que eu chorava, 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 chorava. E ela falou: "Fique em paz", ela falou pra mim, "descansa seu coração, ele não vai ficar muito tempo lá". E eu vejo ele em paz, ele tá tranquilo. E ali aquela mulher foi embora. E quando Deus entrega algo pra gente, revela algo pra gente, a gente tem que discernir. E eu lembro que quando ela falou comigo, eu acabei esquecendo que ela tinha falado comigo, porque a gente acaba esquecendo, né. E eu fui lembrar só depois que, na verdade, ele desceu à sepultura, que ela tinha Sim. falado comigo. E você entendeu ali na hora, né, de tudo que você estava passando, que ele sair de lá seria igual ela falou: "Você é a única mulher da vida dele". Você entendeu que Sim. ele ia sair e ia ficar tudo bem, é isso que você E isso entendeu? ali na hora eu chorei, eu pensei: "Ele vai sair de lá, né, eu vou ser a única mulher que ele vai amar, a gente vai ser feliz, eu com vestes evangélicas, Deus vai transformar a nossa vida". Na hora foi isso que eu interpretei, né, foi dessa maneira que eu interpretei. Você já tinha visto aquela mulher na sua vida? Não, eu nunca tinha visto aquela mulher, não conhecia ela, nunca E tinha visto interessante que ela ela. estava com uma pedra de crack ali, ela parou de usar, ela estava sob o efeito da droga. Não, ela tinha acabado de pegar, ela estava na mão, ela tinha acabado de comprar a pedra de crack, ela não tinha consumido ainda, mas ela era uma usuária de droga, de crack. Uma usuária de De droga, olha que droga, forte, Deus muito usar uma forte. usuária de droga para dizer o que ia acontecer. Porque Deus usa até um jumento, então ele pode usar quem ele quer, Quem né? ele quer. Olha que Deus coisa usou interessante. uma usuária de droga e é algo que eu nunca esqueço, que ficou marcado em mim. Eu não, apesar que faz anos, eu nunca esqueço desse dia que ela falou comigo. Sim, Deus usa quem ele quer, que Quem ele coisa quer. forte. Mais uma vez, Deus avisando do que ia acontecer, né? E Deus usou ela para te tocar. Olha que coisa linda, o sobrenatural de Deus para as pessoas acreditar. Porque a gente acha que Deus só usa quem está no altar, quem está limpo, quem está engravatado, quem está ali, né? Uma mulher de saia, uma mulher que já está cheia do Espírito Santo. Mas olha o poder de Deus. Quando Deus quer falar com a gente, ele usa quem ele quer, né? Ele travou ali aquela mulher para não usar aquela pedra de crack, para ela falar com você, como você mesmo relatou, você sentiu muito Deus ali naquele momento? Senti a presença de Deus gloriosa.
Eu senti Deus me tocando naquele dia. Sim, aí passa-se essa revelação. A sua vida continua normal, você disse que esqueceu ali naquele momento da Aí ela falou euforia. comigo, e ali eu continuei. Eu lembro que nesse dia que ela falou comigo, estava próximo de ser o julgamento dele. E eu estava bem aflita, né? Preocupada, pensativa. E ali ela falou comigo, acabei esquecendo ali o que ela tinha falado comigo, foi passando os dias, eu continuei do mesmo jeito, tudo dando errado, ele continuando preso, Sim, aí você continuou fazendo a visita, continuei visitando ele. visitando. E aí foi para mais longe, até quando você conseguiu ter acesso a ele? Eu consegui ter acesso a ele, a última visita dele que eu fiz com ele foi na segunda cadeia que ele ficou aqui em Santa Bárbara, em Limeira, e depois ele foi para a CDP de Capela, lá para Capela do Alto. A última visita que eu fiz para ele foi lá. E ele foi julgado, chegou a ser sentenciado. O julgamento dele foi um mistério, porque eu me lembro que ele foi. Quando Deus usou essa usuária de droga para falar comigo, inclusive, ele ia para um julgamento. Ele foi 2 vezes no julgamento e os policiais não compareceram. E o último julgamento que ele não foi, os policiais compareceram e ele foi julgado sem falar nada. Aí veio a condenação dele, 12 anos. Ele pegou 12 Pegou anos. 12 anos. Então, quando Deus tem um tratamento com a pessoa, né? Deus confunde tudo, né? Porque aí você entendeu também que foi um trabalhar de Deus. Na verdade, eu tentei fazer de tudo. Só que chegou um momento que eu vi que não tinha mais recurso. Né? Advogado recorre para cá, recorre para lá. Só que chegou um momento que não tinha mais o que fazer, não teve mais recursos. Foi onde eu peguei e falei para ele, ó, vamos colocar na mão de Deus que não tem mais o que fazer. Agora é só Deus mesmo nessa causa, é só Deus mesmo nesse processo. E ali eu entendi que não tinha mais o que eu fazer, na verdade. Que era só Deus naquele momento. Dali para frente, a gente já tinha usado todos os recursos humanos, né? Então, eu vi que depois era só Deus. Dali estava na mão de Deus. E você se comunicava por carta, caiu a ficha dele. Como que foi esse baque dessa condenação para o seu esposo? Quando a gente não conseguiu se falar quando ele acabou sendo condenado, né? Não acabamos porque entrou a pandemia e quando entrou a pandemia não teve mais visita. Os presídios foi e brecou de ter as visitas. E aí ali naquele momento não teve mais. Nosso contato era só carta e as cartas demoravam muito para chegar, né? Tava aquela pandemia, tava aquela burocracia toda, então as cartas demoravam e o nosso meio de comunicação ou era advogado ou era carta. Então estava demorando muito. Então, na verdade, a condenação dele a gente conversou por carta, né? Nem ele imaginava que ele iria pegar tudo aquilo, porque ele era réu primário, né? E nem eu imaginava. E ele se lembrava na cadeia do que havia falado para ele, aquela missionária. Nas cartas ele relatava alguma coisa assim que desse indício de que ele estava encontrando Deus dentro da cadeia, Thaís? Ah, com certeza, creio que ele lembrava sim. Ele mesmo falava também, né? Eu falava bastante para ele de Deus na carta e ele também falava, né? Ele falava para mim, ó, a pandemia chegou aqui também tá difícil, se cuida aí, que eu tô se cuidando aqui, tô orando por vocês, ora por mim aí. Aí foi quando eu lembro que eu me lembro que eu mandei um louvor para ele, né? Falei para ele que era só Jesus naquela causa, que ele também acabou que entendendo que era só Jesus, no nível que tinha chegado, que era só Jesus que podia tirar ele dali. E eu me lembro que ele pediu uma Bíblia para mim. Então ele passou a orar, olha que interessante, dentro da cadeia. Então ele já descrevia dizendo, estou orando, dentro da que coisa linda, né? Sim, sim, E ele pediu uma Bíblia para ele você. mesmo falou que estava orando. Ele mesmo falou que ele falava para mim na carta que ele sabia que ele estava ali, que ele estava pagando o preço da vida. Ele falou assim, ele falava bem assim para mim, ó, eu tô aqui, eu sei que eu tô pagando por um preço da vida que a gente vivia. E realmente, ele falou assim, eu tô aqui, agora eu tenho que pagar. É uma escolha da vida. E a gente sabia que ele estava pagando o preço da vida que ele vivia, que ele pagando o preço da vida que a gente vivia. E ele era bem claro, ele falava para mim na carta, eu tô aqui, infelizmente esse é um preço da vida que a gente vivia, tô aqui, tô pagando, mas se cuida, tô aqui orando,
por vocês, ora para mim daí. E é engraçado que Deus não deixou eu ver ele, Deus não permitiu eu ver ele nessa cadeia, a última cadeia que ele passou. Eu não consegui ver ele. Deus não permitiu. Eu fui até na cidade, levei meu documento, mas não consegui ver ele. E você Não enviou a consegui. Bíblia para ele? Enviei a Bíblia para ele, enviei fotos. E aí ele relatou para mim por carta: ó, a Bíblia chegou. Fez uma capa para a Bíblia. Aí ele falou: a Bíblia chegou, tô lendo a Bíblia. Então eu creio que não foi em vão, ele não pediu em vão, né? Porque eu creio que se ele pediu a Bíblia, ele já estava ali aquebrantado, já estava orando, já estava ali tendo uma intimidade com Deus. Sim, um encontro Um com encontro Deus, com né? Deus. Porque Deus já estava alertando Uhum, do que Deus ia fazer. E Deus usou a moradora de rua, que ele não passaria muito tempo, né? E realmente ele não Não passou passou. muito tempo. Muitos estão na vida errada, né? E não conseguem. A Bíblia diz que tudo tem um salário. Interessante que ali, né, o arrependimento que ele teve, porque em momento nenhum ele disse: não, eu não mereço. Ele disse: eu estou aqui, tenho que pagar. Uhum. Mas ele, ao invés de reclamar, ele passou a orar. E quando ele estava preso, você orava bastante? Como que foi? Sim, ele sempre reconheceu, sempre soube que ele estava ali, que ele estava pagando um preço da vida errada que a gente vivia. Isso ele sempre foi ciente. Sim, quando eu visitava ele, sempre orava por ele, na minha casa. Eu era, na verdade, uma intercessora dele. Então, toda vez que eu ia fazer a visita, eu orava por ele. Ponhava a mão no peito dele, orava. Na minha casa eu orava: Senhor, guarda, proteja, porque a gente sabe que, cadê, é um ambiente muito pesado. Ele lá tinha culto? Você chegou a participar de algum culto Não quando ele cheguei a estava... participar de culto lá, mas tinha sim culto. Não sei como que é, não sei como era, não sei se ele foi também, mas provavelmente tinha. Tinha, assim, que ele aceitou Jesus lá, né? Porque ele já te pediu uma Bíblia, é um alto indício de que o Senhor se apresentou para Eu ele creio que lá. ele teve um particular. Ele teve um particular dele com Deus antes dele ir. Ele teve um particular. Eu tenho total certeza que ele teve Que ele teve um particular com o Senhor. com o Senhor. E passa-se o tempo, 10 meses, né? Até chegar o dia que você não esperava. Como que foi? Depois dessa Bíblia, dessa oração, dessa revelação tão forte que Deus falou para você que ele ia sair de lá, né? Como uma criança. Você guardou esse chaveirinho? Até hoje você Eu tem guardei, ele? eu tenho ele até hoje. Inclusive eu ia trazer, mas eu acabei esquecendo. Mas eu tenho até hoje. Até hoje eu tenho guardado ele. Então Deus deixou a prova da, olha Deixou que coisa forte, da a revelação revelação. que ele estava te entregando, você segurou e levou para casa. Segurei. Para você não duvidar, né? Ali daquele momento de Não. tudo que Deus estava falando, porque a gente esquece quando Deus fala. Então Deus falou: Esquece. olha a prova aqui de que eu estou te preparando. Você se Isso. sentia preparada para o que estava por vir? Imagina, não. Inclusive, quando ela me deu esse sapatinho, ela me falou: quando você contar o seu testemunho, você vai apresentar esse sapatinho. Ela sempre falou, ela falou desse jeito para mim. E eu não imaginava, não esperava o que eu iria passar, né? Porque Sim. eu interpretei de outra maneira a profecia que ela entregou ali para mim. Você achou que seria uma bênção, ele vestido de branco, que ele ia aceitar Jesus, né? Que vocês iam continuar, porque ela viu vocês dois num Exatamente. gramado, né? Exatamente. Falei: vai ser tudo lindo agora. A gente vai sair, vai ser feliz. E não, foi totalmente ao contrário. Sim, foi totalmente ao Totalmente ao contrário. contrário. Foi, na verdade, triste, né? Porque ele entrou com vida e saiu sem vida, né? Eu entreguei ele com vida e eu tirei ele de dentro de lá no caixão. Então foi muito triste, muito dolorido, que eu não imaginava, eu não esperava. Imaginava que eu iria visitar ele 10 anos, mas nunca imaginei que eu iria perder ele dessa maneira. Seu esposo era novo, você também é uma moça nova. Quantos anos ele tinha? Na época ele tinha 34, 34 34, anos. 33. E como que foi assim? Ele estava preso, Deus falou, foi uma morte natural? Como tudo que aconteceu? Você estava em casa, como você disse, entrou a pandemia, você não foi visitá-lo. Como que foi esse discorrer até acontecer as vias de fato? Eu me lembro, pastora, que, né, não estava visitando, né? Deus não permitiu eu pisar, né, naquele presídio, não consegui visitá-lo a tempo e depois já entrou a pandemia. Então já fazia mais de 2 meses que eu não via ele. Então era só por carta. Deus me separou dele esse tempo.
foi onde ele teve o particular dele com Deus. Por que, Thaís, ele teve o particular dele com Deus? Porque no momento da pandemia, Deus tirou tudo dele. O que é mais importante para um presidiário? É a visita, a família, a esposa. Porque a gente vai, a gente leva o amor, leva carinho, leva esperança, leva comida que eles têm vontade de comer. Então Deus tirou o conforto dele naquele momento. Antes dele falecer, Deus preparou ele. Passou ele um pouquinho na moinha. E então ali ele teve um momento dele com Deus, né? Eu falo. E eu me lembro que Deus me separou, não consegui ver ele, fiquei uns 2 meses sem ver ele. E aí eu lembro que a gente só se falava por carta e ele falava assim que lá era ruim, que isso, que aquilo, que era uma cadeia diferente e tal, que ele tinha emagrecido, mas que era de saudade da família dele. Então ele estava num processo dele, que era ele, Deus, e eu não podia fazer parte desse processo, porque quando Deus quer tratar com a gente, pastora, é algo que é a gente e Deus. Né, então Deus ele estava ali num processo que era ele, Deus, e eu não podia fazer parte desse processo que era ele e Deus. Mas em nenhum momento eu nunca abandonei ele, nunca deixei faltar, fiz meu papel como esposa, como mãe. E aí eu me lembro que quando foi a morte dele, a notícia, o dia que ele faleceu, a hora que ele faleceu eu senti na minha casa. Eu lembro que eu estava na minha casa e eu senti uma dor muito forte no peito. Senti uma dor, uma dor, uma dor, e eu comecei a chorar, 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 eu não entendia, chorar, chorar, chorar. Eu não entendia porque eu estava sentindo aquilo, doía meu peito. Eu lembro que eu colocava a mão no peito, uma agonia, uma agonia, uma agonia, e foi exatamente o dia e o horário que ele veio a óbito, que ele estava a falecer. E como que foi? Ele faleceu, qual foi a causa da morte? Assim, foi de repente, ele estava lá, ele estava se comunicando por cartas, de Estava repente chegou falando. o seu telefone, tocou, como que foi? Depois eu ouvi relatos, né, que ele já estava passando mal um dia antes, e que ele já vinha comendo pouco, estava se alimentando mal. E disse que um dia antes dele vir a óbito, ele já tinha subido para a enfermaria, não estava bem. E aí eu lembro que uma moça entrou em contato comigo, ela falou assim: "Ó, entra em contato lá no presídio que seu esposo passou mal". Só que na hora que ela me falou, eu pensei que tá na enfermaria. Ela não falou para mim que ele tinha descido a sepultura, que ele tinha vindo a óbito. E aí eu me lembro que a assistente social me ligou, entrou em contato comigo, ela falou: "É a esposa do Anderson?" Eu falei: "Sim, sim, sou a esposa do Anderson". Aí eu lembro claramente, ela falou assim: "O Anderson teve uma parada cardiorrespiratória e ele faleceu". E eu me lembro que naquele momento hoje eu consigo falar, hoje me emociona falar, mas não me paralisa mais, já consigo falar, mas, eh, antigamente eu não conseguia falar, eu chorava muito. Hoje eu já tô mais curada, mas eu me lembro que na época que ela me ligou, né, ela falou dessa maneira: ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele veio a óbito. Ela falou assim: "Naquele dia eu nunca me esqueço, eu me joguei no chão, eu bati a minha cabeça no chão". E eu comecei a falar pra ela: "Não, não, 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 o que vocês fizeram com ele?". Eu me lembro que naquele dia eu me joguei no chão, não me joguei da janela, porque a janela tinha grade, porque senão eu tinha me jogado da janela. Eu me lembro que aquele dia o mundo desabou pra mim, o mundo acabou. Acabou, pra mim ali a partir daquele dia a vida já não fazia mais sentido pra mim. Eu tive um curto psicótico na hora, e eu estava sozinha na minha casa, e ela começou a falar assim: "Moça, você tá sozinha? Você tá sozinha, pelo amor de Deus". E ali eu me perdi, perdi minha consciência, eu me perdi de mim ali naquele momento, porque assim a ficha não caía. Eu no momento que ela me falou, eu não acreditava. E aí eu lembro que comecei a chorar, 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 eu bati a cabeça no chão, porque é de desespero. Falei: "Não, não pode ter acontecido isso. Não, 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 não". Aí ali foi o dia, o momento em que o meu mundo desabou, né, porque eu tinha uma vida com ele, eu tinha projetos com ele, e ali foi um momento muito difícil da minha vida. Ali foi onde pra mim, na verdade, a minha vida tinha acabado, pra mim ali já tinha acabado. Tanto que quando eu recebi a notícia, eu falei para o Senhor Jesus, eu falei pra Deus: "Deus, o Senhor me leva. O Senhor me leva, porque eu não vou suportar, eu não vou aguentar". E eu lembro que eu comecei a xingar Deus, né, porque eu não entendia, tinha esquecido das profecias, do que ele tinha me falado, né, tinha esquecido que eu mesmo tinha orado, né, porque eu me lembro que um dia eu acordei de madrugada
E eu coloquei ele nas mãos do Senhor Jesus. Eu orei na foto dele e falei, Senhor, eu entrego hoje o meu esposo nas tuas mãos e que eu quero que seja feita a tua vontade. E às vezes quando a gente ora, pastora, para Deus, falando para o Senhor Jesus, quero que seja feita a tua vontade, a gente tem que estar preparado. Porque a vontade dele não é igual à nossa. E a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas e aí, se ele falar que vai tirar seu filho, que vai tirar seu esposo? Você vai entender como se a vontade dele fosse perfeita e agradável? Não. E eu acabei entregando ele na mão de Deus, só que eu não imaginava que isso iria acontecer. Eu falei assim, porque a gente tem aquele costume, Deus tem sempre o melhor para nós, Ele sabe. E muitas das vezes o melhor dele não é o melhor que a gente acha que é. Sim. Entendeu? E aí eu lembro que eu passei, né, esse tempo na moinha. Você foi lá reconhecer o corpo deles? Teve velório? Como que foi todo esse processo, Thaís? Eu me lembro que eu nunca tinha entrado naquela cadeia. E eu falei assim, eu quero ir lá, quero ver o que aconteceu. Na verdade, eu não tinha nem forças para levantar. E aí eu me lembro que minha irmã foi comigo, me levaram lá para a cidade, que não foi aqui na cidade. Aí eu lembro que eu cheguei na porta do presídio, nunca tinha entrado naquele presídio, sozinha. E aí eu lembro que o guarda falou assim, a viúva tá aí. Aí eu lembro que abriram aqueles portões. Eu lembro que eu fui entrando pela misericórdia de Deus, que eu não tinha nem forças para caminhar, na verdade, né? Eu lembro que eu comecei, aquelas grades começou a abrir eu sozinha, eu e Deus. E aí eu falei assim, ó, eu quero falar com o diretor desse presídio, que eu quero saber o que aconteceu. E aí, pastora, eu lembro que eu entrei e aí eles falaram assim, você quer as coisas dele? Aí eu falei assim, não, pode doar para os outros presos. Aí algo dentro de mim falou, pega as coisas dele. Aí eu falei assim, tem como vocês trazerem as coisas dele para mim? Aí eu lembro que eu peguei as coisas dele, tinha Diazepam, sertralina. Na verdade, ele já estava com depressão, né? Tava depressivo, tava tomando Diazepam, sertralina. Não tava vendo a família, né? Tava no momento dele ali que ele também já não via mais saída, não via mais graça na vida. E então, eu entrei dentro daquele presídio só pela misericórdia de Deus, para querer saber o que tinha acontecido, porque eu queria saber o que tinha acontecido. Então, eu fui atrás de tudo, fui atrás do exame, fui no hospital para saber como ele chegou, o que aconteceu, conversei com os médicos. Eu fui atrás de tudo que a senhora imagina. E eu ficava me questionando a Deus, por quê? Porque o que Você chegou a ver aconteceu? ele morto lá? Como que foi lá essa experiência? Aí eu fui pro ML, chegou no IML, não quiseram, deixaram eu reconhecer o corpo. Na verdade, eu não vi ele, não pude ver ele, porque como era pandemia, eles falavam que não podia ver corpo e tal. Então, eu não consegui, na verdade, ver ele, vi por foto no celular. Então, eu enterrei ele, eu não vi ele, na verdade, né? Só foi por foto mesmo, eu vi ele morto por foto, a última vez que eu vi ele. Você não pôde se despedir Não do seu pude me esposo. despedir dele, não pude. E aí eu me lembro que teve o sepultamento, né? Caixão lacrado, sepultamento. E aí eu lembro que abriram aquele buraco, aquela terra ali, foram colocando o caixão e ali para mim minha vida tinha acabado. Era como se eu tivesse ali enterrando minha vida, os meus sonhos, meus projetos. E tava um dia bem assim chuvoso, bem triste. Para mim, na verdade, o dia estava preto, estava escuro, porque ali para mim minha vida tinha acabado, na verdade. Ali para mim, por mim eu me enterrava junto com ele, porque é uma dor que para mim não tinha explicação. Não tinha, e eu falei para Deus, Deus, Senhor, me leva junto, porque eu não vou suportar. Só que ao mesmo tempo eu ficava, por que o Senhor fez isso? Ficava questionando a Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor pegou, não colocou ele numa cama, sei lá, ele tivesse perdido a memória, entubado e depois voltado, ele tivesse tido uma experiência com você e depois, né, voltasse. Só que o problema, pastor, é que a gente quer ensinar Deus a fazer. E Deus não faz do nosso jeito, é do jeito dele. Então eu ficava querendo ensinar, Senhor, por que o Senhor não fez desse jeito, que é melhor? Ficava querendo ensinar Deus a fazer o jeito, o que ele sabe o que faz, né? Porque ele fez e foi do jeito dele, da maneira dele. Porque muitas das vezes ele podia ter entregado a vida dele para o Senhor Jesus
ter salvado ele, né, ele ter tido ali uma experiência no leito, ter voltado atrás, então Deus ele já sabia, né. Deus, eu creio assim que Deus ele não perde a alma dele para Sim. ninguém. Então você entendeu que aquele encontro que foi revelado não seria mais aqui, porque ele faleceu. Aí você pôde entender o que Deus fez, Thaís. Então aquele encontro do campo, você e ele, essa paz. Hoje, né, firme aos pés do Senhor, uma cantora, uma pregadora, uma mulher de Deus que aceitou o chamado depois de tudo isso. Hoje você entende que essa revelação, ela se cumpriu em partes aqui e vai se Sim, cumprir na sim, eternidade? com certeza, pastora. Depois que eu passei pelo processo do luto, eu tive um tratamento severo com o Senhor Jesus, né? Deus me passou, Deus me moeu, Deus me quebrou. Eu me lembro que eu tentei tirar minha vida depois que eu tive o processo do luto. Eu entrei em depressão, tentei tirar minha vida. E eu me lembro que o inimigo falava no meu ouvido: tira a sua vida, acabou pra você. A vida pra você não tem mais sentido. Aí ele falava assim pra mim: acabou. E eu me lembro que eu passava a noite, eu virava a noite, pastora, acordada, chorando. Então eu falo assim que esse momento do luto foi o momento onde eu tive um verdadeiro encontro com Deus, onde eu conheci Jesus. Porque eu achei que eu não ia suportar. Só que foi onde o Senhor Jesus foi se revelando. Eu ouvia a voz dele, ele falava comigo nitidamente. E eu me lembro que eh, eu passei sozinha. Deus não permitiu ninguém passar comigo da minha família. Eu não tomava banho, eu não escovava o dente, no processo do meu luto. Eu vivia dopada, porque eu tinha que tomar remédio para dormir. Tentei tirar minha vida e eu me lembro que fiquei na casa da minha mãe 2 semanas, com 1 semana voltei para minha casa, o ambiente que eu morava com ele, eu e meu filho. A minha irmã ficou comigo 1 mês. Ela lavava, passava, cozinhava, ela só voltava a me dar banho. 1 mês eu tiro ela de perto de mim. E aí Deus falou para mim: "Agora é eu e você. Agora é eu e você". E foi um particular meu e dele. E eu lembro que meu filho corria pra lá, corria pra cá, e eu nem pensava nele, eu falava: "Deus, me leva, eu não quero mais viver aqui". E eu olhava pela janela, a vida não tinha mais cor, não tinha mais sentido. E aí Deus foi e falou pra mim: "Não é o seu fim, é o seu recomeço. Te pego pelas tuas mãos e te levanto". E aí eu lembro que vinham os pensamentos, o inimigo falava pra mim: "Tira a sua vida". E ele falava assim pra mim: "Corta seus pulsos, toma aquele remédio, vai ser rápido". E eu falava assim: "Tá repreendido em nome do Senhor Jesus", porque eu sabia que o Senhor Jesus estava passando esse processo comigo, eu sabia que Deus estava ali. E foi um momento onde Deus se revelou para mim. Foi onde eu mergulhei, eu senti tanta dor, que foi onde Deus se revelou para mim. Onde eu comecei a ter intimidade com Deus, a conhecer quem era Deus. Então, eu fui para Jesus não porque eu quis ir, foi pela dor. Porque doeu tanto em mim, o luto estava me doendo tanto que eu precisava de um refúgio. E eu me lembro que eu comecei a ir para o culto, e eu sentava lá no fundinho, sem tomar banho, sem escovar o dente, já desacreditava. E todo dia eu perguntava para Deus: "O que aconteceu? Por que o Senhor fez isso?". Todo dia eu indagava a Deus, todo dia eu perguntava. E aí eu me lembro que eu sentava no fundo do culto. Todo culto que eu ia, o pregador falava comigo: "Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus". E eu lembro que eu comecei a ir, a palavra foi começando a entrar. Quando eu fui ver, Deus já tinha mudado minhas vestes, Deus já tinha mudado o meu semblante, Deus já começou a colocar vida no meu rosto. Só que foi um processo, não foi da noite para o dia. Eu sofri muito, 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 durante esse processo do luto, chorei muito. E foi algo, assim, tão particular, que foi só eu e Deus. Mas é necessário a gente passar, porque é nos dias mais doloridos que Deus faz as estrelas mais brilhantes. Então, o deserto que a gente passa não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então hoje, eu sou uma mulher completamente diferente do que eu era, vivo uma vida diferente, completamente diferente. Deus tem muita coisa ainda para trabalhar em mim, para fazer, né, mas eu glorifico a Deus hoje, porque eu olho para trás e eu falo que é pela graça. Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. E eu falo que a graça e a misericórdia de Deus me alcançou, porque hoje eu sou uma mulher completamente diferente do que eu era.
Hoje você aceitou o chamado de Deus pela dor. Hoje você se Exatamente. posicionou pela dor. Hoje você canta, hoje você se envolveu com Exa aquilo que Deus tem para a sua vida. Na verdade, pastora, eu sempre fugi, né, eu Sim, sempre fugi de Deus, sempre fugi. E tem aquele velho ditado que diz: "Aceita que dói menos". Quanto mais a gente corre, mais dói, né, porque o escolhido não tem escolha. Não tem como você fugir daquilo que Deus já preparou para você. A gente fica querendo fugir, a gente fica querendo se esconder de Deus e não tem como, né. Eu falei assim: "Deixa eu servir Deus que é melhor, antes que ele faça alguma coisa pior". Porque eu senti, olha o que eu tive que passar para servir Jesus, para aceitar o chamado dele na minha vida que eu não queria. Que não é fácil, não é fácil, mas hoje eu não me vejo sem Jesus, não me vejo sem ele. Igual diz, né, apóstolo Paulo, viver para Cristo e morrer a lucro. Então, nós que somos cristãos vive para o Senhor Jesus, né, a gente vive para ele. E minha irmã se batizou através da minha vida, outras vidas têm sido alcançada, com o meu testemunho, e eu sou muito grata a tudo que Deus tem feito, tudo que Deus irá fazer, da onde ele me tirou. E cada dia mais eu quero mergulhar mais na presença do Senhor Jesus, ser fiel, porque renunciar não é fácil, né, pastora? sim. Não é fácil. É uma mulher solteira, é na obra, é na presença, na posição, mas hoje eu decidi me posicionar e viver aquilo que o Senhor Jesus tem para mim, né? E hoje o Senhor Jesus fala para mim: "Thaís, hoje você tem uma nova chance. Hoje Deus dá para mim os caminhos. Ó, eu tenho esse caminho, o caminho. Qual que você quer escolher? Bênção ou maldição?" Então, o que eu passei lá atrás, tudo que eu passei, para mim é uma experiência, eu não quero mais. Hoje eu crio meu filho nos caminhos do Senhor Jesus, por quê? Porque eu não quero que ele viva a mesma vida que o pai dele viveu, né. Então, eu crio meu filho no caminho do Senhor Jesus, e eu também estou nos caminhos do Senhor Jesus, porque eu não quero mais viver tudo aquilo que eu vivi. Porque Deus me deu uma nova chance, porque hoje eu não poderia não estar mais aqui. Porque quantas vezes Deus não me livrou da morte. E hoje eu estou aqui contando esse testemunho, a honra e glória do Senhor Jesus, pela graça de Deus. Eh, Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né. Qual o conselho que você deixa para as pessoas que Deus fala, né, mas demora para ter um posicionamento? Qual o conselho que você deixa para essas pessoas que vão assistir esse testemunho, que querem sair dessa vida, só que tem esse medo, né? Qual o conselho que você deixa? Eu falo para eles não ter medo, porque às vezes a gente tem medo, como vai ser, como eu vou, sobreviver. Deus, ele cuida de tudo, pastora, tudo, 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 tudo. É igual a palavra do Senhor diz: "Buscai o reino do céu e as demais coisas vos será acrescentada". E também lá em Salmos 37, capítulo versículo 5, a palavra do Senhor diz: "Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo vai fazer". Então, a partir do momento que você dá o seu primeiro passo, que você pega e você se posiciona, que você entrega a sua vida para ele, você pertence a ele. Você não manda mais em você, não é mais você que manda, então a sua vida é toda comandada por ele. Então ele vai cuidar, ele vai fazer, ele vai vestir, para não ter medo, de se posicionar, de entregar a vida para o Senhor Jesus. É melhor entregar e viver em paz com Deus do que você pegar e ficar no pecado e pagar o preço. Porque uma hora o preço vai vir, uma hora a consequência vai vir. Né, por muitas das vezes, quem está na vida errada acha que não vai vir. Hoje eu conheço a palavra, né, e lá em Eclesiastes 3 fala, né, eh, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, se a gente plantar coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. Se a gente plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. E tudo que a gente faz, a gente paga lá na frente. Não tem como você viver uma vida de pecado, não tem como você viver uma vida errada e colher coisas boas. Uma hora a consequência vai vir. Uma hora vai vir a consequência. Então, o conselho que eu dou é não ter medo, porque muitas das vezes a gente tem medo. Né? Eu conheço mulheres, amiga minha, que elas falam: eu tenho medo de servir Jesus. Porque a gente sabe que não é brincadeira, a gente sabe que não é fácil, né, pastora? Mas
Não tem coisa melhor, não tem algo melhor. A presença gloriosa de Deus todos os dias, o cuidado, o carinho, o amor dele por nós, né? Que já fala que do teu passado ele já não lembra mais. Ele apaga tudo aquilo que a gente viveu lá atrás, tudo que a gente passou e faz tudo novo, escreve tudo novo, capítulos novos. Pensam. Que testemunho maravilhoso de superação, né? Uma mulher que se levantou, uma mulher que não entendeu, né? Mas hoje está posicionada, centrada, na vontade perfeita de Deus. Eu quero agradecer por esse testemunho tão maravilhoso. Quero pedir para você orar para as pessoas que querem sair desse cativeiro e não têm força. Vamos estar fazendo essa oração? Você pode orar por eles? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Me coloco diante da tua presença agora, diante da tua face, Senhor. Ah, Jesus, é no teu nome, Senhor. Visita, Senhor, meu Pai, meu Deus, cada alma, Senhor, cada pessoa, Senhor, meu Pai, meu Deus, que tem escutado esse testemunho, Senhor, cada vida, Senhor, que não tem força, Senhor, para sair, Pai, dessa vida errada, Senhor, para renunciar, Senhor. Visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o teu nome é poderoso, Senhor, meu Pai, meu Deus, para fazer, Senhor, muito mais, Senhor, meu Pai, meu Deus, Jesus. Alcança, Pai, cada alma, Senhor, que está ouvindo esse testemunho, Senhor, assim, Senhor, eu profetizo, como o Senhor fez na minha vida, Pai, faça na deles também, Senhor. Ah, Senhor, meu Pai, meu Deus, o Senhor é o Deus que liberta, que cura, que alcança, Senhor. Se tem alguém dizendo, Pai, se tem alguém falando que para aquele lá não tem mais jeito, Senhor. Ah, Senhor, meu Pai, meu Deus, tem sim, porque a tua palavra diz, Senhor, meu Pai, meu Deus, Senhor, que para ti não há impossível, Pai. O Senhor faz, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Liberta, Senhor, cada vida, Senhor, que está ouvindo esse testemunho, Pai. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus! Aleluia. Mais um testemunho abençoado. Aleluia. Se você não é inscrito, Aleluia. se inscreva, Deus. deixa o seu comentário, compartilha esse testemunho com aquela pessoa que precisa de uma libertação. Eu quero agradecer a sua companhia aqui comigo e até uma próxima. Que Deus te abençoe.